Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, o podcast que nasceu para ser a ponte entre o mercado brasileiro e europeu, o mercado português, quando o assunto é empreendedorismo, histórias de sucesso, histórias que inspiram e pessoas fora da curva como a empresária e dentista que eu trouxe hoje aqui para apresentar para vocês. Uma amiga também, de outros carnavais, poderia assim dizer. Doutora Marisa, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite e seja bem-vinda ao FOMOcast. Agradeço o convite. Tenho muito gosto em estar aqui contigo. Boa. E eu começo logo já com os dois pés na porta, Marisa, que é pedindo pro convidado se apresentar. Então, quem que é a doutora Marisa? Pronto, a Marisa é realmente médica dentista. Nunca foi um sonho meu ser médica dentista, mas realmente agora sou dentista apaixonada por aquilo que faço. E é basicamente isso. Sou empresária. Ainda não me consigo ver muito bem como empresária, é uma consequência. Um peso, né? A palavra, assim, parece que é uma coisa... Sim, e sabes que na área da saúde, se calhar, assim, é um misto de... Como é que eu ia dizer? Dizes que és empresária na saúde, pode às vezes querer dizer que estás a vender coisas que não é necessário, que é uma ideia errada, mas que... Pronto, que pode existir às vezes, e é por isso que nós às vezes, se calhar, na área da saúde temos mais medo de dizer empreendedorismo ou esses jargões, assim, igual quando eu te falei que era um podcast de empreendedorismo, você pode ter pensado assim, mas será que é pra mim? Exatamente. Mas boa, ainda bem que você pensou isso, porque eu atendo algumas clínicas, né? A gente tem no portfólio de clientes algumas empresas da área da saúde e eu vejo mesmo isso, que é um tabu. É isso, exatamente essa palavra, é um tabu, falaste isso. Parece uma coisa negativa, o que não é. E eu tenho um cliente que é engraçado, o Pedro que me perdoe expor ele aqui, mas eu expus depois de falar o nome dele, mas enfim, ele fala uma coisa que é engraçada, ele fala assim, os meus doentes. Eu preferiria muito mais a palavra os meus clientes, claro. Porque os meus doentes têm aquela conotação sempre, não sei, parece que é... É uma coisa negativa. Nós falamos de pacientes, que realmente... Sim, é o meio do caminho. E acaba por ser o que é não mesmo. É tão pesado. Exatamente. Porque o doente realmente é um bocadinho mais pesado, mas pacientes é o que nós tratamos, não é? Não são clientes. Sim, mas dentro dessa ótica do negócio clínico, da parte de empresarial, quando que surge para você então? Porque, só para te dar esse contexto, o objetivo do FOMOcast é mesmo, de diferentes áreas, apresentar histórias de empreendedorismo, trazer insights para essas pessoas e, por vezes, tem pessoas que nos acompanham, então só para te dar também esse contexto, que é na minha área, que é o digital. Então a pessoa é freelancer, ela quer se tornar uma agência, ela quer se tornar uma produtora, ou a pessoa trabalha na área, igual a Bárbara falava de finanças. Então o empreendedor também tem muito esse lado financeiro, essa preocupação também, porque gerir empresa é isso. E dentro do que foi esse desafio de começar uma clínica, quando que isso nasce, Marisa? Porque você não se via dentista, antes de mais. É verdade. Então, muito menos empresária na área, né? Muito menos, é verdade. Ou seja, eu formei-me em medicina dentária, como tu disse, não era no início, não foi o meu sonho, não tinha ninguém na família que fosse dentista, portanto nem sequer sabia bem o que é que se fazia, só sabia quando ia ao dentista. Portanto, acabava por ser uma coisa limitada. Eu comecei por prótese dentária, não fiz medicina dentária inicialmente, fiz prótese dentária e quando cheguei ao meu segundo ano da faculdade era para ter desistido logo no primeiro e tentei de mudar, não consegui, depois no segundo já não quis mudar, porque adorei, era uma área muito manual e comecei-me a identificar. Uma parte mais prática, é isso? Prótese é o técnico que faz, mas imagina as coroas, as próteses, os aparelhos dentários, portanto é uma coisa mais técnica. A minha relação não seria com o paciente, mas sim com o médico dentista. Pronto. E depois eu sou uma pessoa de pessoas para pessoas. Exato. E então eu sabia que faltava um lado mais humano, mais de contacto, que eu sei que é uma área que eu acho que sou boa e que gosto. Então comecei a querer medicina dentária e fiz medicina dentária e realmente foi um nascer de uma paixão que eu desconhecia, que tinha. Isso. E que realmente nasceu com o facto de eu estar a estudar a área e começar-me a apaixonar pela medicina dentária. E é interessante você dizer isso, porque uma das coisas que a gente tem dito aqui em alguns episódios é sobre essa questão de você achar onde que está a sua essência, onde conecta o que você faz para falar com essa paixão que você fala hoje da medicina dentária. E foi meio que testando, né? Porque você literalmente não tinha essa visão. Não. Mas o que levou, então, você a falar assim, não sei se foi influência dos pais, o que fez você decidir para essa área? É uma área, assim, eu sabia que queria ir para a área da saúde.
sabia que o meu sonho era medicina. Não entrei na medicina. Depois também gostava da arquitetura e de engenharia mecânica, não tem nada a ver. Portanto, assim, um aqui e o outro ali, não, porque eu também gostava de arquitetura, engenharia mecânica. Apesar de eu saber que a medicina era sem dúvida o meu foco, porque eu, pronto, na família tenho médicos, tive a sorte de poder assistir a algumas cirurgias e aquele bichinho da cirurgia e da parte médica nasceu aí, mas muito devagarinho. Eu sabia que havia algumas áreas, porque pronto, o meu pai era uma pessoa que desenhava ferro forjado. A minha mãe também tem muito jeito para as artes, a minha irmã também, eu era a que tinha menos jeito nas artes. Pensava eu. Okay. E realmente, quando eu não entrei nem nada daquilo que eu queria, a minha mãe foi a minha mãe que me inscreveu em prótese dentária. E tu não vais repetir o 12º, que eu não te deixo, vais para prótese dentária. E eu, mãe, mas o que é prótese dentária? Eu, não interessa, vais fazer este curso e depois é meio, vais decidir o que é que queres fazer. Pelo menos experimenta. Vais experimentar. Estava numa faculdade já com outras áreas que tinham também enfermagem, tinha fisioterapia. Portanto, ela escolheu prótese, não sei. Se calhar já a pensar na medicina dentária. E o facto é que foi este o meu caminho assim meio estranho, meio revoltada no início, não é nada disto que eu quero. Por isso foi, assim, é o que eu digo, foi um descobrir. No caminho. No caminho mesmo, foi mesmo no caminho. Mas depois eu soube que era por ali. Porque nós temos escultura dental, ou seja, nós fazíamos dentes de um cubo de cera. Ok. Percebes? Então começou assim o nascimento de algo Você começou a manual. sentir mesmo. Sim. Talvez Gostava. fosse ali que você Se gostasse. calhar talvez fosse por ali. E depois é uma área muito bonita, realmente. Boa. E é uma área que me apaixonei e foi tipo um crescendo até que agora, sem dúvida, não mudaria por nada. Não, e essa é uma coincidência, não sei se é coincidência ou não, mas eu tenho também um cliente na área da dentária e a gente fez a página dele recentemente e a gente estava numa reunião e teve uma parte da página, uma secção onde eram as transformações. E aí que caiu a ficha pra mim, o quanto que a dentária transforma a vida mesmo. Porque você via que a pessoa, ela tinha toda, não sei como é que se diz aqui, mas no Brasil acho que chama arcada dentária, que é tipo a estrutura da boca, toda deformada porque ela já não tinha dentes. Era aquela pessoa realmente que estava precisava no limite. No limite. É o implante dentário, né, que vocês falam? Que sim, os implantes. Implantar tudo, né? Sim. E aí, depois de implantar o dente, tipo, a transformação. Teve um que a gente até brincou, que o cara saiu do Zé das Couve pro CEO da Mel. Juro, um senhor. Exato. Que ele ficou com uma pinta assim de CEO, sabe? Ficou realmente. E tudo transformando a boca. A minha grande paixão é exatamente essa. Ou seja, é a capacidade de transformar vidas através de um sorriso. Seja ele com apenas de um dente ou a boca completa. Mas o sorriso tem essa capacidade. Ou a falta dele, ou um sorriso inibido, ou um sorriso que não é espontâneo, percebes? Isso consegues, através de uma alteração, às vezes basta ser um dente, às vezes mais escurecido à frente, que a pessoa deixa de sorrir. Perde autoestima. Percebes? Ou seja, tu consegues, só com um dente, mudar uma vida. E realmente foi essa noção, a capacidade que um médico dentista tem de tocar na vida dos pacientes, se o quiser fazer. Claro. Também pode não o querer fazer, pode simplesmente olhar para o paciente como nós. Mais um, né? Peças, tipo, olha, ok, o paciente, eu estou-me a queixar deste dente e vou tratar este dente, e a pessoa vai lá e trata. Por isso tem dentistas bem mais brutos, assim, que você parece que está fazendo uma obra na sua boca. Pronto, é exatamente isso, ou seja, ou vais tratar as peças, ou olhas para o paciente como um todo e vês todo o teu potencial que tu podes interferir. Percebes? Ou seja, olhar para ele como um todo. Como lábios, como bochechas, ou seja, como um todo. Ou seja, não é peças, não é um dente que lhe dói. Vamos analisar a boca toda. Vamos ver se os dentes batem corretamente, se a articulação funciona corretamente, percebes? Ou seja, se tem a apneia de sono, por exemplo. A apneia de sono é algo que pode ter implicação na boca, que nós, como médicos dentistas, temos a obrigação de diagnosticar. Nós temos, ou seja, há imensas síndromes, por exemplo, doenças autoimunes que podem se manifestar da boca, ou seja, portanto, nós não podemos olhar para o doente como, olha, o dentinho que ele veio aqui tratar porque me dói este dente, não pode ser. Olhar de forma isolada. Completamente. Que é isso um bocado, infelizmente, o que ainda acontece. Pois. E a formação, apesar de nós termos formação de fazer um diagnóstico geral, muitas vezes nós esquecemos essa parte, ou seja, de olhar para o paciente como um todo. E ver porque é que nós podemos fazer. E não ter medo de o propor.
Percebes? Não dão essa relevância. E quando essa paixão vira negócio, então? Porque você falou quando você entrou... Sim, é verdade. Ou seja, acabei o meu curso, depois me inscrevi-me no mestrado e no doutoramento, tudo ao mesmo tempo, e comecei a trabalhar. Portanto, eu trabalhei para outros, ou seja, como prestadora de serviços, não é? Sim. Em outras clínicas durante 10 anos. Okay. E no início da minha vida não era de todo um projeto abrir a minha clínica. Okay. Eu acreditava que poderia... como é que eu hei de explicar? Ou seja, encontrar um sítio que eu me identificasse e que fizesse sentido. Porque eu acredito nisso, acredito que nem toda a gente precisa de abrir uma clínica. Claro. Eu acho que precisamos de encontrar um sítio onde, eu vou fazer o que eu sei fazer, não é? Num lugar que se sinta confortável para isso. Num lugar onde me permitem fazer o que eu sei fazer e com a mesma visão, percebes? E com os mesmos valores que eu pratico a minha medicina dentária, não é? Então meio que a clínica Zenha nasce por a dor de você não ter encontrado um lugar onde você se identificou com a cultura. Sem dúvida. Eu trabalhei com o Hugo Madeira, como te disse, que é um meu amigo, não é? Portanto, pessoal. O meu único problema com o Hugo Madeira era a distância, porque realmente eu tenho a minha família, tenho a minha mãe e gostava-me bastante de ir trabalhar, porque ele disse, vem para aqui, vem para Lisboa. E eu, não é Lisboa, é Porto. Eu gosto do Porto. Eu gosto de estar. Eu não preciso nem dizer sobre isso. Eu sou o maior fã do Porto também. Eu sei como Por isso eu tinha essa paixão, porque realmente de todos os sítios onde eu trabalhei, realmente foi a pessoa com quem eu mais me identifiquei. Entendi. Nós fizemos um mestrado juntos. Trabalhamos juntos como binómios, que é o binómio tipo, imagina, enquanto um é de médico-dentista, o outro é assistente, enquanto o assistente é outro médico-dentista. Okay. Então nós chamamos isto de binómios. E... realmente somos muito parecidos, percebes, com a de mentalidade. E aí encaixou culturalmente. Completamente. Só que pronto, lá está, ele estava em Lisboa, estava no Porto e realmente era essa a minha única limitação de ficar com ele, porque realmente era a pessoa com quem eu me identificava. Então senti a necessidade, eu vou ter mesmo que abrir um espaço. E porque realmente não há nenhum sítio onde eu diga assim, ok, é isto. Já que você não encontrou esse sítio, você foi lá e fez esse sítio. Teve que ser, tinha que ser mesmo. Brutal. E realmente foi uma área, como deves imaginar, que requer um investimento inicial muito grande, não é? Quando comecei a querer realmente fazer plano de negócios, o que é que eu preciso, o que é que não preciso, que eu não fazia a mínima ideia de nada, não é? Porque trabalhas para outra pessoa, está tudo lá arranjadinho, não precisas de fazer nada, nem pensar, fazes o que faz a tua área, és médico-dentista só. Vai lá e faz o... Exatamente, és médico-dentista só, não tens que pensar em mais nada. E então, pronto, abre-se um mundo novo, não é? Um mundo novo. E basicamente foi um desafio muito grande, que demorou algum tempo até se concretizar. Portanto, eu tive para aí 2 anos a tentar, porque eu tentei pôr um projeto na Norgarante para ter apoios como uma startup, para ver se conseguia não dar... não ter que dar todo o investimento, né? Sim, e ter a parte de não ter que dar, como é que se diz, nos empréstimos, quando tu dás uma garantia. Uma garantia. O meu objetivo era não dar garantias, era ter um apoio total, só que era um investimento gigantesco, não é? E quem é que vai, imagina, investir 200 mil euros numa startup, assim, não é? Sem grande histórico, não é? É difícil, não é? Portanto, foi difícil. Portanto, essa parte foi difícil, tive que dar uma garantia que, graças a Deus, ao final de um ano consegui tirar. Esse é o preço que a maior parte das pessoas, nem só do empréstimo em si, mas de empreender em geral, envolve muito risco. Você contrata pessoas, você tem salários para pagar, você tem um local para pagar. Sim. E você teve estofo para isso, para construir o ambiente que você queria construir. Teve que ser, porque realmente eu comecei, depois tive a oportunidade de começar a fazer televisão e o facto... Você é dentista artista, que é dentista artista. Ou seja, é que o facto de abrir a televisão e... no início, imagina, eu ia à televisão, eu tinha o meu telemóvel... Eu não assisto televisão, desculpa a curiosidade. Mas o que você fala na televisão? Você ensina a galera a escovar? Como é que é? Não, basicamente comecei eu com o Hugo Madeira, fazíamos um programa que era a mudança de visual. Ou seja, estás a ver aqueles programas tipo... que a pessoa entrava lá toda acabada. Exatamente. E você entregava ela Tínhamos 100%. cirurgiões plásticos... Vocês tiveram então tipo um programa mesmo? Era um programa que se chamava Mudança de Visual. Muito top. E nós éramos os dentistas da rúbrica
E então nós fazíamos essas transformações. Pronto, então foi aí que eu não tinha qualquer dúvida, que tinha mesmo que abrir qualquer coisa no Porto, que não havia nada onde eu me encaixasse. Ok. Já tinha um brand, né? Porque a televisão ainda é muito relevante em Portugal, sim, então era exponencia a marca. Sim, né? Exatamente. Ou seja, vou ter noção, eu saía da televisão, eu tinha o meu telemóvel, que era o telemóvel que eu fui, comprei um telemóvel, número, para poder atender, eu atendia, fazia marcação. Isso é brutal, isso você falar isso é brutal, porque eu tive com uma colega que ela tem uma marca, e ela ainda tá naquela fase que ela faz tudo, e ela tipo, super frustrada, porque precisava disso, precisava daquilo, precisava... Falei assim, isso é a melhor coisa que você pode acontecer, porque na hora que você começar a delegar, você já sabe cada parte da estrutura, como funciona. Mas era muito engraçado, porque boa tarde, aqui da clínica. Você quer falar com a doutora Marisa? vou transferir para ela, transferir para você mesmo. Departamento de marketing. Era espetacular, mas pronto, depois foi realmente era absorvente, não é? Como é óbvio, não é? Porque o nosso trabalho de médico-dentista já é um trabalho pesado, não é? Que requer muita concentração, não é? Pois. E temos a parte cirúrgica, planeamento, portanto há muita coisa a acontecer, e mais essa parte era mesmo um absorvente. Eu nessa altura alugava uma sala dentária onde atendia esses pacientes que vinham. Você alugava uma sala dentro Você era tipo freelancer. Exatamente. Boa. É o que tu podes chamar de freelancer. Exatamente. Não, fixe. Mas qual que foi... Aí surgiu uma curiosidade, que é qual que foi a primeira pessoa que você contratou, tipo, para sua estrutura que estava começando? Era uma assistente. Assistente para a operação ali mesmo. Sim, porque essa pessoa já me ajudava imensa coisa, não é? Porque já podia atender o telefone, enquanto eu organizava as outras coisas, porque é como te digo, ou seja, organizar uma cirurgia de implantes já é muito complexo. Sozinho, então, nós neste momento, imagina, eu trabalho e tenho 2 assistentes para mim, portanto, para tu perceberes o nível de complexidade só para planeamento de uma consulta, portanto, era realmente muito trabalho. Mas eu acho super chique, eu tenho 2 assistentes para mim, eu achei chique, na verdade. Mas eu percebo que existe essa demanda, né? Sem dúvida, há mesmo essa necessidade, percebes? Ou seja, imagina, só o planeamento de uma cirurgia precisa de uma pessoa. Depois há outra pessoa que vai tratar de outros assuntos pendentes, ou o telefone a cair, coisas a tratar, planeamento de outras cirurgias. Portanto, há sempre muita coisa a acontecer. Tirando 2 colegas dentistas, que são os meus braços direitos, 2 braços direitos que eu tenho, que me ajudam imenso em todo... no tratamento para que tudo aconteça, portanto, sem dúvida que eu não chego. Não, faz sentido. E, assim, na hora que você falou uma assistente, eu pensei assim, pô, que pergunta ignorante. É óbvio que é uma assistente, só que não é tão óbvio assim, porque eu não conheço o contexto da área. Sim. Mas faz sentido. E o que eu sinto que o contexto de uma clínica, falando business mesmo, por mais que seja na área da saúde, muito parecido com vários outros negócios, no sentido de que, sabe, um foguete mesmo. Os 8 primeiros segundos é aquela dificuldade de sair da atmosfera, mas depois ele vai mais rápido. Sim. E como é que foi para você nesse momento de escala da clínica? Porque você não tinha propriamente é que as pessoas acham que para gerir precisa de um curso de gestão, de um MBA, não sei onde. Então, como é que... Eu fui lá na sua estrutura, eu conheço a clínica, vocês estão, tipo, num espaço brutal a nível de localização, super, assim, tem um bom gosto, né? Foi você mesmo que pensou na decoração? No início foi, agora já tivemos ali uma ajudinha de uma empresa de decoração para nos ajudar ali na sala de espera. Mas eu tenho certeza que as cadeiras douradas foi coisa da sua cabeça. Foi minha. Eu achei incrível, Você deu uma justificativa para isso, não foi só assim, consultório é tudo meio branco e tal, não foi? Sim, o que eu explico é que realmente aquele conceito de quando vais a uma clínica, seja do que for, aquele conceito de clínico médico, branco, não é? Tipo paredes brancas, frias. Mudou isso tudo. E eu, não pode ser. Uma pessoa tem que sentar aqui, porque eu quando era criança tinha fobia de dentista, por isso estás a ver ainda mais a loucura de ser dentista. Pois. E eu pensava assim, se eu tenho algum receio, imagina que as pessoas têm medo, muita gente que tem medo de dentista, então vamos tentar parecer que estão numa sala de estar, que estão em casa, não, é mais do que cheira isso. Bem, está bom ambiente, música, tranquilo, portanto sempre quisesse transparecer isso, e a cadeira dourada é aquela coisa pronto, que eu acho que faz sentido. Normalmente as cadeiras são azuis ou pretas, são sem graça, nenhuma. É isso aí, malta. Então, para quem estiver precisando fazer algum tratamento dentário, visite a Clínica Zen e se sinta um rockstar, na verdade. Gira super confortável, eu investi imenso no conforto da experiência do doente.
E, porque eu tenho pacientes que passam 5 horas na minha cadeira, não é? Portanto tenho que estar confortáveis, não é? Exato. Se eu não pensar neles, imagina que é uma cadeira dura, estás ali 5 horas super desconfortável, toda a gente quer ir embora. Exato. Não é? E eu tenho pacientes, por cima, mais idosos, não é? Que pronto, há uma necessidade evidente no conforto da pessoa que está ali a sujeitar-se a um tratamento médico. Não, e isso é o tipo de preocupação assim, que eu acho muito interessante, até tento pensar, até a gente está falando no outro episódio sobre o mercado de luxo. Então, Sim. como é que você aplica conceitos de marcas de luxo para o contexto do seu negócio? E pensando agora no conceito de clínicas, né? Então, um dos episódios aí, dos próximos episódios que vai sair até com a Sofia, que é da parte de estética, mas na parte de dentária também tem muito isso, que é a questão de pensar muito bem no ambiente e na experiência do paciente, do cliente. Sim. E como que foi para você esse pensamento estratégico? Tipo, você foi buscar em algum lado, você foi fazer um benchmark com o Hugo, você foi... Porque assim, eu me senti super confortável na vossa estrutura. Eu acredito que isso tenha sido estrategicamente pensado, igual você explicou agora. De onde que veio esse pensamento? Muito sinceramente, eu não foi assim uma coisa muito organizada. Esse era o meu conceito e se calhar também com o Hugo também me ajudou um bocado nessa parte de ver as coisas nesse sentido, mas não foi uma coisa muito pensada. Okay. Eu tenho esse sentimento muito forte vinculado no meu paciente. Eu tenho um respeito enorme pelo meu paciente que entra no meu consultório, como ser humano primeiro, não é? E como foco de toda a minha atenção. Portanto, para mim, sabendo nós que os nossos pacientes, a maior parte deles têm fobias, nós temos que desmistificar e desconstruir tudo o que existe à volta da medicina dentária. Então, se calhar foi assim, não foi se calhar tão estratégico. Foco no cliente, sem pensar muito, se calhar estrategicamente, tem que ser assim, porque empresariamente eu sei agora, hoje em dia, sei que é assim, mas a verdade é que no início foi uma coisa natural, foi um bocado intuitivo, foi muito na base do meu ser, e quem me conhece sabe que eu sou assim, sabe que eu sou uma pessoa extremamente empática e que tenho muita preocupação por cada pessoa que se sente. Eu desligo completamente. Quando alguém me senta à minha frente, numa primeira vez, por exemplo, eu desligo. O mundo pode estar a cair à minha volta, elas podem estar a querer falar comigo, eu não consigo ouvir mais nada. E eu entrei no mundo do meu paciente. Percebes? Que brutal. Para o conhecer. E eu sou assim, percebes? É uma coisa que se calhar nunca parei. Agora, claro que entretanto fui fazendo outros cursos e na minha área foi pronto, eu vou-te explicar também que realmente antes de eu ir para a televisão... Como que você chegou na televisão? Mas, só uma coisa a dizer, tá? É porque você tá com a sua colega aqui também, fala pra ela fazer um corte dessa parte aqui. Que eu entro no mundo do meu paciente, foi assim, até eu fiquei assim, caralho, que top. É verdade. Elas sabem que é verdade, eu não estou... Não, eu sei que é, mas eu vou fazer um corte mesmo assim. É algo que acontece... naturalmente, percebes comigo? Isso é uma coisa que eu pergunto, realmente eu quero conhecer aquela pessoa. Não, isso é muito interessante, porque eu vejo, no meu contexto de atender, 90% dos nossos clientes são de Portugal, são portugueses, e temos projetos fora também. E projetos fora entre Brasil e mercado internacional. E uma coisa muito peculiar em Portugal, que é, como ainda está um nível de maturidade sobre o digital, sobre essa parte estratégica menor, as melhores empresas, ou as que atingem mais pessoas, ou que têm uma retenção de cliente maior, é simplesmente porque elas tiveram um foco absurdo no produto. Isso que você está dizendo é um foco absurdo no produto, que no caso é o paciente, o produto. Claro. Então, é muito interessante. Eu fiz, até tem um corte já meu no FOMOcast falando sobre isso, eu vou repetir e vai ser outro corte, que é literalmente sobre isso, que é a questão do um produto ruim com marketing bom, vende, mas não se sustenta. Claro. Um produto bom com marketing ruim, ele vende e continua vendendo sempre, porque vai ter referenciação, passa a palavra, tudo isso que a gente mais lento, se calhar. Mais lento, mas é mais sólido. O melhor dos mundos é você ter os dois, ter estratégia e um produto bom. Sem dúvida. E é pra lá que vocês caminham também, eu sei disso. Mas foi uma preocupação que vem depois. Sim. Mas conta pra gente aí a questão do momento que também você entra na televisão e tudo isso que você estava falando. Sim, porque realmente eu sou uma pessoa que realmente, imagina, numa relação tipo 2-2 ou em grupos pequenos, eu sinto-me bastante à vontade e sou uma pessoa bastante extrovertida. Sim. Mas quando se falava, por exemplo, quando surgiu a oportunidade de eu ir à televisão, eu obviamente que aceitei, mas só depois é que me caiu a ficha, tipo, eu vou falar na televisão. Então eu tinha fobia. Foi tipo quando eu chamei pro FOMOcast. Você pensou assim, eu vou falar no FOMOcast. Mas é verdade. Mas é verdade, tudo que há desafios na minha vida, eu disse sempre que sim. Eu sou igual. Me põe no desconforto, depois vejo como é que... Exatamente igual. Tipo, olha, vais fazer uma palestra em inglês.
Eu digo que sim, eu digo logo que sim. Brutal. Mas depois é que e agora tenho que me organizar. E aqui foi igual, né? Ou seja, ok, eu vou falar e eu tenho que fobia de falar em público na altura. Portanto, eu fui procurar formação nessa área. Aí. E fiz, ou seja, um curso de falar em público. Formei-me na parte de programação neurolinguística. Que top. E é uma PNL. área que eu adoro, que eu me Também identifico de uma forma mesmo pessoal, e se calhar foi aí também que começou devagarinho, sem grande, lá está, sem grande, como tu dizes, muita estratégia, porque na altura realmente uma pessoa que vem da área pura da saúde, depois tem alguma dificuldade em passar para empresário. Eu ainda hoje, passados 7 anos de clínica... Que faz confusão ser chamada de empresário. Sim, é um bocado essa parte, percebes? Apesar de ser uma coisa que agora começa a ser mais estratégica, obviamente, mas durante muito tempo não o foi, percebes? E comecei a tratar mais na parte das minhas fobias, de falar em público, de abordagem. Depois também fiz alguns cursos de vendas, que me foi ajudando, mas sempre na área do PNL, porque realmente é uma área com que eu me identifico. Boa, e isso me traz uma questão assim, que é uma coisa que eu defendo muito, que é o quão relevante é a comunicação, não só na vida do empreendedor, mas na vida de qualquer um. Tem até um depoimento do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores do mundo, se não o maior, em que perguntaram qual foi o melhor curso que ele fez. Todo mundo tinha expectativa que ele falasse que era algum curso de finanças. Exatamente. E ele disse que era o curso do, acho que é Andrew Carnegie, que tem aquele livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Sim. E ele tinha um curso, né? Claro. Presencial, e o Warren Buffett fez na época de novo, porque ele era ele era... A gente tem essa palavra em Minas Gerais, na minha região, no Brasil, que é um jacu. Tipo, ele não... Sabe aquela pessoa assim, que não fala, que não sei o quê? Então, e ele era assim. E ele combateu isso, ele falou que foi dos cursos que mais trouxe resultado para ele. E essa partilha sua é muito interessante, né? É, porque realmente a comunicação, a forma como nós falamos, por isso é que eu digo que às vezes a parte de empresária aparece meio naturalmente, percebes? Porque tu aprendendo a comunicar, aprendendo a mostrar. E depois na minha área, uma coisa que eu prezo, além da excelência, é também a transparência, percebes? Porque há muita coisa a acontecer na minha área, algumas boas, algumas menos boas, claro. E que acaba por estragar um bocadinho a imagem dos médicos dentistas. E a nossa área é uma área lindíssima, incrível, e é só ser transparente, honesto, e realmente propor o que é melhor para a pessoa, e estás a fazer uma venda sem ser venda, porque realmente é aquilo que a pessoa precisa, é aquilo que a pessoa sem ser venda. Em geral, venda. as pessoas já enxergam venda no sentido conotativo, na área da saúde, então deve ser terrível, a loucura. É terrível, percebes? É terrível. Portanto, nós estamos a vender, literalmente, mas a vender o que a pessoa precisa, sem impingir nada do que não precisa. Não é preciso isso, nós não precisamos disso. Esse drive mudou para mim com um mentor, que ele tinha uma frase que eu adorava, que ele falava assim: venda é servir. Então, sem dúvida. Você vender, você está dando a oportunidade para o seu paciente de você entregar um produto maravilhoso para ele. Sem dúvida, é servir. E é o que nós fazemos. Nós, neste momento, um médico dentista não é mais do que um facilitador das opções todas que existem da minha área, para ajudar a vida deles, não é? Portanto, então estamos a servir. Claro que, como eu costumo dizer, não existe só um plano, existem vários caminhos para atingir aquilo que a pessoa pretende. Obviamente, eu, como na parte da ciência, eu posso dizer assim, olha, o ideal para o teu caso seria isto, mas não temos que ir por aqui. Podemos ir por ali, podemos A, B, C, D, Y, Z. Isso é muito legal. Tipo assim, sobre o método de venda da vossa cultura em geral, sim. Eu acho muito interessante, que é muito diferente da brasileira. Por exemplo, eu tenho uma história épica que era na minha primeira semana em Portugal. Eu precisava de um computador para a faculdade. Eu tinha chegado para fazer a universidade, eu estava com um budget curto que eu tinha levantado. A gente fala vaquinha, que é levantar dinheiro com a família. Então, tios e coisa e tudo mais. E também já contei essa história no YouTube. Mas aí eu peguei... eu precisava comprar um computador, mas aí eu cheguei na Vorten, né? A Vorten patrocina o podcast, por isso que eu tô falando o nome deles. Tô brincando, não patrocina não. Era bom. Era bom que se Vorten patrocina. E eu aí, acho que sim. Aí eu cheguei e falei assim... Eu gostei muito de um computador. Visualmente eu gostei muito, claro. Assim. E era um preço bastante acessível. Eu falei assim pro senhor... Esse computador aqui é bom? Aí ele virou e falou assim... Não. Aí, aquilo pra mim, eu tinha 2 dias que eu tava aqui. E no Brasil é justamente o oposto. É assim, é o melhor da categoria, você pode levar hoje por 12 vezes sem juros, se você compra 40, tipo, no final você tá até confuso, já comprou só pra vender, sabe? É muito agressiva a venda. Exatamente, no Brasil. Sim. E aqui eu aprendi muito com essa questão
tipo, do foco muito na transparência quanto... Se você não comprar, tá tudo bem, só não é o melhor para você. A leveza na venda, eu acho que é importante. Isso é muito... Eu não tô falando que não tenha isso no Brasil, mas pro grande público, para aquelas lojas, sabe, assim, pro cliente normal. final, tem muito essa agressividade. E eu comecei a implementar isso na minha agência, no sentido de, às vezes chega um lead para mim, que ele não tá no momento de trabalhar comigo por causa de orçamento, por causa do faturamento versus o que ele vai me pagar, não tá no momento dele, e eu sou muito transparente quanto a isso. Falo, nesse momento eu não vou ter a capacidade de escalar como eu gostaria por causa do momento do negócio. No segundo momento eu consigo te ajudar mais. E isso ganha logo, porque no segundo momento, quando ele estiver maior, ele vai me procurar. Claro. É exatamente o que nós tentamos fazer e ainda que fazemos culturalmente na clínica com as minhas médicas que estão lá fixas comigo. É exatamente isso, é mostrar todas as opções, porque realmente existem... É muito raro acontecer só uma opção, a não ser que o dente esteja, pronto, olha, destruído, e mesmo assim a pessoa pode tirá-lo e pode pôr uma prótese, tirar e pôr, ou um implante. É o que você disse, tem várias hipóteses, né? Isso é muito importante, porque a sensação da pressão da venda pode muitas vezes... às vezes nós realmente sabemos o que é melhor para o doente. E tentamos dizer, olha, faça isto porque realmente é o melhor para si. E é. Só que se a pessoa naquele momento, como tu disseste, não puder acompanhar, pode sentir um bocado de frustração. E depois pensa que estás a impingir alguma coisa. Que não é impingir, é realmente o melhor. Só que a pessoa não pode acompanhar aquilo. Então temos que dar nós naturalmente temos que dar outras opções. E isso tem que ser uma coisa natural. E é isso que nós tentamos fazer. Porque realmente a medicina dentária é uma área, como volto a dizer, é uma área lindíssima. É uma área que tem um potencial enorme de ajudar e de intervir na vida das pessoas. E nós temos esse papel, não é, de tocar, e podemos fazê-lo de uma forma natural, sem a ganhar o nosso normalmente, sem estar ali na venda agressiva, que não faz sentido. Faz sentido, e eu vejo que é uma área, como você disse, e bem sobre, é mesmo uma área lindíssima e que pode mudar a vida das pessoas, e eu vejo que, assim como alguém de fora que entrou no contexto aqui, que é uma área onde existe muita demanda em Portugal, porque uma geração anterior não teve a oportunidade, né? Uma geração talvez pós-ditadura, tem fatores históricos que influenciam isso também, a nível de como era Portugal nessa fase, como é Portugal hoje, mas que não puderam ou não tinham nível de consciência suficiente de tratar, de cuidar. Então, realmente tem muitos problemas a nível bucal. Então, existe essa demanda. E eu vejo que a nova geração já vem muito diferente, não é? Sem dúvida. Nós viemos de uma fase em que a própria medicina dentária também evoluiu bastante. Posso dizer isto? Exato. A nível mundial foi uma evolução muito, muito grande na área. Nós em Portugal não tínhamos médicos dentistas, tínhamos estomatologistas, ou seja, médicos que depois iam para a estomatologia e que depois faziam a medicina dentária. Hoje em dia é uma área que... Também havia muitos médicos que depois foram para a medicina dentária, e agora os médicos dentistas realmente têm um mundo enorme, com uma formação muito mais interessante, porque antigamente ou não havia dentistas, ou havia aquelas pessoas que tinham jeito para a coisa e que herdavam da família, percebes? Então acabava por ser uma área em que quase, tipo, uma geração até aos 30 anos, quase toda a gente tem uma experiência horrível no dentista. Portanto, por isso é que eu te estava a dizer que a fobia... gente traumatizada. Percebes? Ou seja, a importância do acolhimento e do respeito, porque realmente há muita gente que sofreu algum tipo de trauma no dentista. Por isso, eu própria, como te estava a dizer... Era traumatizada. Eu era em criança, tinha imenso medo de ir ao dentista. Percebes? Porque fiz um tratamento que me doeu imenso e a partir daí esquece. Não é? É normal. Não é? Ter dor é horrível, não é? E antigamente também ninguém te explicava, olha, vou agora fazer isto, cuidado, ninguém te explicava, sentavas-te na cadeira, abrias a boca e está a andar, não era mesmo assim, literal. E isto traumatizou muita gente, traumatizou uma geração inteira, e esse trabalho que nós, médicos dentistas, estamos a fazer agora... É tipo um rebrand completamente, da medicina dentária, completamente, é essa a nossa obrigação. Legal, eu não tinha esse ponto de vista ainda, porque eu não tinha esse contexto, mas muito interessante, faz muito sentido, sem dúvida. Por isso estás a ver a minha preocupação, por isso é que foi quase natural, percebes? A preocupação da experiência, percebes? Sim. Aquela preocupação, porque também realmente... vinha de um
né? Você tinha que destraumatizar a pessoa, não só vender para ela, mas destraumatizar. Assim, eu quero fazer tudo menos aquilo que me aconteceu a mim. Eu não quero que aconteça a ninguém. Eu não quero fazer o que me fizeram a mim a ninguém. Percebes? Então essa preocupação veio para mim, no meu caso, naturalmente. Brutal. E uma das coisas que surpreendeu muito positivamente do que você falou até agora, e voltando nesse ponto que você disse da comunicação e da irreverência, porque eu vejo muita gente, principalmente de áreas como a área da saúde, que acaba por puxar muito da sua energia individual, de você estar lá com o paciente, de tudo mais. E uma das coisas que mais me surpreendeu, porque agora te expondo mesmo, é que a gente se conheceu e nasceu aí uma amizade com você e o seu marido, no Carnaval do Rio de Janeiro. E é engraçado porque quando a gente juntou a nossa turma, pessoal, aí fazendo um parênteses, uma amiga falou assim, olha, vai vir um casal de amigos de um amigo que tava, que era o Nelson, e eles, mas são mais velhos, né, 40 e poucos, tem filhos e tal, deve ser pessoas... Malta, é quem mais durou, quem mais se divertiu, quem saía, 8 horas e voltava só no outro dia, eram esses dois. Então eu achei isso brutal, porque eu senti que vocês têm uma capacidade muito boa de um equilíbrio. Né? Vida pessoal, trabalho, família, porque, como eu disse, vocês têm filhos, então fazem muito bem essa gestão. E eu queria puxar para esse tópico, que é essa questão desse equilíbrio e como que é essa dinâmica hoje, como que vocês encontraram, então, esse equilíbrio entre vida pessoal e o trabalho, que é a dificuldade de muita gente. Antes de mais, assim, eu para ser uma mulher empreendedora e médica dentista com uma clínica, se eu não tivesse um marido incrível que tenho, era impossível. O Hugo é incrível. Hugo, você deve estar vendo. Beijinho pra você. Tô esperando você me chamar pra fazer trilha. Já tem aí 2 meses que eu tô esperando. Porque é verdade, ou seja, realmente era impossível se não tivesse um apoio em casa. Imagina, ter que ir a um congresso e ele ficar em casa a tomar conta de tudo, não é? Da clínica, das meninas. Por isso, sem ele, era realmente impossível. Um homem compreensivo, um homem que está realmente do meu lado a querer que as coisas cresçam e a ajudar-me também na clínica, obviamente. Depois, ser mulher com filhos... Já é um desafio também. Ainda é outro desafio, não é? Ou seja, ainda põe mais, não é? Tudo é um desafio, ou seja... Condiciona, não é? Ou seja, eu quero ser uma boa mãe, como obviamente, não é? Tento ser o melhor possível, mas também gosto de ser aquela mãe que dá o exemplo a filhas, que eu tenho 2 meninas, que está a trabalhar, não é? Que tem as coisas incríveis, que é independente, que trabalha, que vai, que às vezes é o pai que fica com ela, ou seja, que não há aquela coisa que é o pai que vai, que a mãe fica. Sim. Não, ou seja, desconstruir um bocadinho aquela coisa familiar, não é? Normal, não é? Que nós estamos habituados àquele tipo de família, que é o marido que vai para fora, não é? Isso para mim é a essência do feminismo. É um bom feminismo saudável. Positivo. É esse feminismo que eu também defendo, não é? É isso. A da igualdade de oportunidades, não é? É isso. E de ter um marido também que desconstruiu todas aquelas imagens, não é? Típicas. Sim, para também se colocar numa posição onde ele também contribui com outras coisas. Com outras coisas, sem dúvida. Que ele tá, é o meu back, não é? O meu backstage. Sim. É ele, não é? Em tudo, não é? Quer na clínica, quer em casa, não é? Apesar também tenho que falar de outra pessoa, que é a minha mãe. Que sem ela, se calhar... Também dá muito jeito. Como te digo, ou seja, sem ela quase que seria impossível ter filhos, não é? Porque nós fomos os dois, eu e o Hugo, como fomos agora para o Brasil. Exato. Se eu não a tivesse a ficar com as meninas, seria muito difícil, não é? Muito complicado, não é? Pois. E os meus sogros também, obviamente, mas claro que a primeira linha é a minha mãe, que está mais perto de mim e que está ali mesmo que dá esse suporte. Sem dúvida. E pronto, e realmente o equilíbrio entre isto tudo é difícil, como é óbvio. Às vezes sentes-te um bocadinho a falhar ou num sítio ou noutro, mas eu acho que no fundo é um bom equilíbrio. Não, mas eu tirei um insight muito importante, assim, porque eu aprendo, eu falo que isso aqui nasceu para ser uma mentoria de graça para mim, e realmente é. E uma coisa eu tirei um insight muito interessante, que é o quão é relevante esse alinhamento com o seu parceiro ou parceira para esse sucesso depois desse equilíbrio que muita gente não tem, porque talvez também não tenha isso dentro de casa, né? É fundamental, a escolha do parceiro. Deve ser das decisões mais importantes, se não é a mais importante. Sem dúvida. Ou então a pessoa decide não ter, e então aí não tem família, e pronto, é uma opção, será? Sim, e tudo bem. Não ter filhos também pode ser outra opção. Ou então, se realmente para ti for importante a família do normal, não é? Então ou seja, será a decisão mais difícil a escolha da pessoa com quem estás ao lado. Porque realmente tem que ser uma equipa.
E é a primeira empresa. Eu, como compartilho desse valor de família, de querer construir uma família e tudo mais, hoje eu já pensei em definir uma lista de atributos que eu quero que ela tenha para realmente encaixar, porque senão é realmente difícil. É difícil. Faz todo sentido. Sem dúvida. Boa. E né, uma vez que também, agora voltando para a parte empresarial, tipo, e que eu presuma que você vá continuar crescendo e que você tenha essa visão de... Porque se transforma vidas, é como a gente disse. O que você acredita que dentro do contexto de uma clínica seria, além do produto, que eu já imagino que seria... O produto que eu digo é o paciente, se a preocupação com o paciente, mas o que você acredita que são 1 ou 2, 3 pilares principais para uma clínica ter sucesso, da sua experiência até agora? Eu acho que este foco no paciente é sem dúvida. Sim. O facto também de o fazeres numa ótica de transparência e, como te disse, que eu acho que é fundamental, e de excelência, fazê-lo baseado também na ciência, sempre, obviamente, claro. Não é? Porque nós lidamos com a saúde, não é? Direta, não é? Podemos provocar danos irreversíveis nas pessoas, portanto temos este peso do nosso lado e temos que o fazer, quando o fazemos temos que o fazer bem, com apoio no que melhor se faz no mundo. E nós médicos dentistas portugueses somos reconhecidos no mundo inteiro como bons médicos dentistas. E... Estou esperando você falar marketing. Não, é isso. Estou puxando a brasa para a mensagem. Sem dúvida, Estou brincando. Quem vai abrir uma clínica, obviamente as pessoas mais jovens, não é, que estão a abrir agora a clínica, já estão bastante sensibilizados para isso. Já sabem que as clínicas... O nível de consciência hoje é muito já maior. É diferente, não é? Portanto, se calhar uns anos atrás as pessoas não ligavam tanto, sabiam que podia vir a ser importante, mas hoje em dia quem abre uma clínica agora sabe que é fundamental, não é? Ou seja, o marketing digital, para mim, na minha área, é uma área que eu também estou, como tu sabes, faço bastantes coisas. É um bocadinho às vezes contra a natura. Pois, é um desafio, a gente tem que... Mas é aquilo que você falou, você se põe no desconforto e depois você dá um jeito, né? É verdade. Ou seja, nós temos que nos sujeitar a isso e realmente depois quando acontece, eu gosto, percebes? Eu gosto de o fazer. Sim. Um ponto que, assim, inconscientemente se transpareceu que é um ponto muito forte é a cultura, né? Que você valorizava tanto que como você não se identificou com a cultura dos lugares onde você estava, você foi. E pelo que eu acompanho das suas redes sociais, a rede social da clínica, vocês têm ali uma cultura muito forte, né? Sim. Tipo, as meninas se identificam muito com o espaço, com você, com os valores. A minha pergunta é, tipo, isso foi pensado, isso foi natural? É assim, a nossa equipa, neste momento, nós somos 7. Somos 7 mulheres na parte basilar da clínica. Depois temos outros prestadores de serviço, mas especialistas em diversas áreas. Mas o core somos 7 mulheres, não é? E não é que eu não tenha tentado ter assistentes homens, atenção, não foi o feminismo aqui a falar. Foi uma coisa, tivemos realmente outras situações que não entrou tão bem. Não entrou tão bem. Realmente nós temos agora neste momento uma equipa super coesa, super unida, que realmente eu fico muito feliz, estou muito feliz neste momento de ter aquilo que eu acho que sempre sonhei e que eu acho que mereço também, percebes? Porque eu acho que também criou esse ambiente de abertura, de união, de contribuição de toda a gente, seja qual seja a tua função, seja assistente, seja médico dentista, seja recepcionista. Criamos um ambiente uma cultura de abertura para poderes falar, de processos de consulta, estás a perceber, individual. Vontade de ser quem tu és lá, que é uma coisa que você não teve a oportunidade de conhecer. Completamente. Ou seja, isso é fundamental, porque eu acho que realmente o que faz a diferença é a diferença individual de cada um. A contribuição que tu podes dar realmente para a empresa é tu seres único. Porque eu acho que às vezes as pessoas querem ser diferentes. Tu vês a concorrência e dizes, eu tenho que ser diferente para encaixar. Não, tu só tens que ser tu próprio. Tu próprio. E isso é a grande diferença. Porque nós somos todos diferentes. E se tu olhares para ti e vês assim, o que é que eu posso fazer? Como é que eu sou? O que é que eu posso contribuir? Normalmente é suficiente. Agora é preciso olharmos para nós e realmente vermos o que é que essa essência, né? Você vai buscar na essência das pessoas o que ela tem para oferecer. Porque eu sei que cada pessoa que está comigo neste momento, quer seja a Raquel, que é médica dentista, quer seja a Luciana comigo, como médicas dentistas, apesar de todas elas serem diferentes, eu sei que cada uma delas, elas podem contribuir
de uma forma enorme para a clínica. Eu nem sequer interfiro na forma como elas lidam com o paciente, porque se eu interferir, como já me aconteceu, não faz sentido. Vais deixar de ser tu, e depois deixas de ser tu, já deixa de ser natural, deixa de ser ou seja, transparente, aquela tal transparência, ou seja, seres espontâneo, já vai haver ali qualquer coisa que não vai bater, é congruência que tem que existir, percebes? De seres transparente, já não pode não transparecer isso para o doente, percebes? Faz todo sentido. E quem diz as minhas médicas, diz as minhas assistentes, que têm uma visão outra visão da minha, não é? Que é da parte de forma, o funcionamento entre a recepção e a nossa área, que mais dentro do consultório, a parte da compra de material. Ou seja, há muitas dimensões que eu não estou, imagina, estou com um paciente, eu não estou atenta ao que se está a passar cá fora, é impossível. Claro, não é? Eu tenho que você entra no mundo do paciente. Exatamente, ainda por cima imagina, eu que sou aquela pessoa que tudo desaparece à minha volta. Pois. Eu fico ali. Então imagina. Percebes? Ou seja, tenho que ter pessoas à minha volta que me ajudam nessa parte. E eu neste momento tenho isso. E tenho uma pessoa também na recepção que consegue fazer a ligação do mundo que também está a acontecer lá fora, não é? Quando o paciente chega ou quando o paciente vai embora, o tipo de reações, que também faz a ligação connosco. Portanto, todas as pessoas são extremamente importantes nesta... Para funcionar em sinergia. Sem dúvida. Eu acredito piamente que só assim é que a clínica como empresa poderá crescer, percebes? Com o contributo muito específico de cada... Porque nós podemos dividir por departamentos, não é? Como se nós associarmos uma empresa a dividir os departamentos das compras, que realmente são elas, não é? Portanto, somos nós, neste momento, e eu acredito que a maior parte das clínicas, a não ser situações muito, muito específicas, como a do meu colega, do Hugo Madeira, não é? Que é uma clínica que já é uma empresa verdadeiramente, porque já é tão grande que tem ou seja, muito bem delineado. Exatamente, muito bem delineada, que não é, isto não é a maior parte das clínicas, obviamente. A maior parte das clínicas será como a nossa, que tem 4 cadeiras, 5 cadeiras e que andará por aqui. Nós na clínica temos um gestor, mas de resto somos nós, ou seja, as assistentes, juntamente com a recepção, a juntar-nos e a fazermos crescer a empresa. Portanto, eu acredito que isto seja possível. Depois depende do que é que tu queres, não é? Se queres querer uma clínica do tamanho da dele, ou se você quer ter uma clínica, uma mini clínica mais gourmet, mais pequena, vai depender do que é que tu pretendes, não é? Depois será objetivos tem muito diferentes. A ver com a visão do próprio empreendedor por trás, né? Completamente. E você falou esse ponto da essência e me veio logo à cabeça também uma coisa que eu tenho visto você fazer muito bem, que é um investimento, um direcionamento também para o trabalho da marca pessoal, enquanto, né, doutora Marisa, a pessoa à frente da clínica. Sim. E a minha pergunta é muito frente a isso, como que isso surgiu e como que isso tem impactado, porque a gente fala muito desses temas aqui também. Sim, é o que eu digo, eu gosto imenso de pessoas, eu sou louca por pessoas, adoro, apaixono-me facilmente por pessoas que conheço e eu sou médica dentista, ou seja, se eu entro no mundo dos pacientes, eu conheço pessoas incríveis. Pois. E então surgiu, pensei na minha cabeça, portanto, de que forma é que eu posso dar a conhecer estas pessoas tão interessantes que eu conheci a outras pessoas que possam ter essa curiosidade de conhecer pessoas interessantes em diversas áreas. Eu tenho desde médicos, pessoas na investigação, artistas, pessoas que dão um contributo em áreas completamente diferentes, mas que eu acho interessantes e que podemos explorar por aí também. E isso é mais o vertente do seu podcast? O meu podcast, ou seja, entra por aí, é nessa vertente. Depois tenho também outras coisas, falar mais eu pessoal, ou seja, eu Marisa, como uma pessoa com opinião, não é? Que opinião em relação a vários assuntos, vários temas. Também tenho dentro do meu blog, ou seja, tenho também uma área sobre life changing. O que é isto? Ou seja, onde nós pegamos em alguns pacientes e nós, com alguns patrocínios, conseguimos mudar a vida deles, ou seja, pessoas que não têm possibilidades económicas, e nós ajudamos essas pessoas a mudar a vida delas. Tenho que falar sobre este tema, João, que é a minha paixão sobre os pacientes oncológicos de cabeça e pescoço, que é um tema que para mim é muito importante, e
também nasceu um bocado esse life-changing por aí, ou seja, eu trabalho voluntariamente no Hospital de Gaia com pacientes oncológicos de cabeça e pescoço. O que para quem não sabe, como eu, o que é paciente oncológico de cabeça e pescoço? Ou seja, são pessoas que têm um cancro oral que pode atingir a maxila, ou seja, esta zona, o osso inferior, pode atingir o nariz, pode atingir um olho. Portanto, é uma espécie de tumor entre a cabeça e o pescoço. Exatamente, ou seja, algo que, e como é um tumor nestas zonas, normalmente há destruição. Portanto, são pessoas que provavelmente vão ficar de algum grau de desfiguração. Portanto, e isso é uma paixão que surge, porque eu tive a minha avó, que com 53 anos lhe apareceu um tumor na maxila, que é este osso de cima, não é? Que viveu toda a vida dela. Isso. E eu vivi isto toda a minha vida, porque a minha avó vivia connosco. E é um processo de degradação, não é? No caso dela foi. Portanto, eu vivi com isto. Portanto, vivi com a... Como é que eu ia Você viu alguém passar por essa dor e te sensibilizou para outras pessoas que completamente. Isto sensibilizou-me bastante. E eu, se calhar, fui para a medicina dentária sem perceber muito bem o que é que eu ia... Eu acho que também... Eu vi algo ali que podia fazer, sabes? Era meio inconsciente, meio subconsciente. Sempre tem um motivo por trás das coisas. Estás a perceber? Meio subconsciente, mas eu acho que foi por aí. E realmente o facto de depois ter ido, para mim foi uma coisa voluntária. Eu comecei com um estágio hospitalar e fiquei, percebes? Comecei em 2007 e fiquei até hoje, percebes? Ou seja, e é uma área que para mim, é uma área que mexe muito comigo, é uma área que os meus pacientes sabem perfeitamente que é verdade, que é uma paixão mesmo por estes pacientes, pelo meu poder, meu contributo de qualidade de vida, de tudo. Não, isso é incrível, porque uma das coisas que a gente estava falando também no episódio anterior, que saiu, é sobre transbordar, né? Que diferentes tipos de pessoas. Tem pessoas, e eu falei aqui, vou falar muitas vezes desse conceito, que são pessoas que são escassas, tem pessoas que são poupadoras, tem pessoas que são abundantes, tem pessoas que transbordam. O que para mim são pessoas que transbordam? É quem faz ativamente esse tipo de coisa, que é como que eu posso mudar a vida dos outros. Então, isso é muito fixe, parabéns por isso. Não sabia dessa parte, mas é bem legal. E essa é a parte do life-changing. Entretanto, nós vão ser mais alguns casos, porque como os casos oncológicos são casos que demoram muitas vezes, imagina, 2 anos para acabar. Portanto, eu comecei-os há algum tempo, não tenho publicado muitos casos, porque realmente são casos que demoram. Sim, e vamos agora, já temos 2 casos que vão sair, vai ser interessante acompanhar. Saiu o caso do Humberto, que é um paciente... Depois já sabe, são pacientes que quase ficam família, percebes? Porque mas que você é uma pessoa de pessoas aí. E depois imagina, eu acompanhei-os, quase desde 2007 até o processo todo de reconstrução facial, depois passaram para a clínica para a reconstrução oral. Portanto, são casos que eu acompanho há 16 anos ou 10 anos, estás a perceber? É lógico que vai criar profundidade com o paciente. É impossível não criar, percebes? Eu tenho pessoas que já são família, percebes? Que depois eles trazem a família e que também ficam minha família, percebes? Assim uma coisa. É algo muito intenso, percebes? Muito intenso. Muito e, portanto, essa parte do meu blog de Life Changing é algo que realmente que me dá muito prazer. Claro que eu sem a ajuda da empresa de implantes com quem eu trabalho, que é a Straumann, era impossível. Portanto, eu devo muito a eles a ajuda e acreditarem também no projeto, que apesar de ser algo que foi criado por mim, pronto, que acreditarem, não é, em mim e na projeção de ajudar estas pessoas que realmente, se não fosse assim, provavelmente iriam ficar sem dentes, porque depois também não podem usar próteses convencionais, ou seja, iriam ter essa possibilidade sem ficar sem dentes para o resto da vida. Portanto, é algo que eu sinto muito, como é que eu ia dizer, um privilégio para mim poder intervir de forma quase mágica na vida destas pessoas. Não, é muito interessante e com certeza para elas, tipo, você acaba por ser alguém que, obviamente você também não esquece elas, mas para elas não vai ser alguém que nunca vai esquecer e que realmente faça... E é importante trazer esse lado humano também para um podcast de negócios. Porque muitas vezes a gente fala só, então fico muito feliz de você ter compartilhado isso. É igual eu disse, eu mesmo não sabia. Sim. E realmente muito, muito massa. Tenho que trabalhar melhor essa parte de comunicação disso. Tem que comunicar esse lado mais humano mesmo. Não, mas muitas vezes, tipo, a gente pensa estrategicamente no negócio, mas tem muitos fatores humanos que são muito mais relevantes do que qualquer estratégia que você possa definir previamente, né? Então, nenhum plano de negócio sobrevive ao campo de batalha. E nesse sentido, você
de tudo que você passou, o sentimento é que também muita coisa aconteceu naturalmente porque você estava focado em fazer o bem para os outros. E isso se multiplica e vai crescendo. E para ter uma linha condutora nessa reta final do episódio, Marisa, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas para Marisa de 10 anos, para as pessoas que estão no momento de começar um negócio na área da saúde, de começar na profissão, que seja da dentária ou outra, que você deixasse uma mensagem para essa malta. Principalmente para quem acaba a medicina dentária, e eu tive algumas experiências de algumas, neste caso eram médicas dentistas, que estavam numa fase de deixar a nossa área, de desistir mesmo, e na altura mandaram umas mensagens via Instagram, e eu disse, olha, antes de desistires, vem à clínica, vamos conversar um bocadinho, porque realmente eu percebo o que elas estavam a sentir, a dor que elas estavam a sentir, mas vem cá, vamos conversar antes um bocadinho. O que é que acontece? Na nossa área da saúde, e vou demorar mais um bocadinho só para te enquadrar um bocadinho na área da nossa área, nós estamos numa fase em que há muitas clínicas que são empresas e não pensam tanto se calhar, neste... Pensa o paciente como produto. Como um produto, como um número, e esquecem a parte de quem está a atender, portanto pegam nos recém-licenciados, dão-lhes uma percentagem baixíssima e atendes pacientes de 15 em 15 minutos. Obviamente tu em 15 minutos é impossível criar uma conexão com a pessoa que tens à frente. Portanto, tu estás a executar trabalhos tipo fábrica, não é? Portanto, é isso que eu digo. Portanto, na área da saúde, em que tu estás a fazer um ato médico, porque é um ato médico, isto é muito grave, não é? A pessoa que se calhar formou-se como médica dentista a pensar que ia fazer o bem e ajudar, não sei, intervir na vida da pessoa, de repente está a trabalhar horas a fio seguidas, de paciente em paciente, em que não há conexão nenhuma ou alguma, e estás a perceber, ou seja, é um vazio muito grande, então as pessoas querem desistir. Percebes? E então, o que é que eu digo para essas pessoas? Que realmente, se conseguirem, procurarem alguém de referência, alguém que elas gostem do trabalho, e se possível pedir-lhes para fazer uma mentoria, acompanhar essas pessoas no consultório, porque também foi assim que eu comecei com colegas. No meu 5º ano eu ia assistir às consultas, e assim tu crias uma referência na área. E vês alguém que faz aquilo por amor e que faz aquilo com gosto, com paixão, e então começas a perceber o que é o potencial da nossa área. E se tiver a oportunidade de poder trabalhar num sítio como esse é o ideal, ou seja, ter tempo, como eu tento dar às minhas colegas que começaram lá na clínica, ter tempo para elas aprenderem a área, a profissão com calma, e tentarem aprender a criar as conexões com os doentes, será o auge máximo, o gosto máximo da nossa área. Portanto, ter a oportunidade de o fazer bem feito. Ou seja, experimentar. Percebes? Em quem está fazendo a coisa como deve ser, antes de desistir ou antes de desistir, exatamente. Faz todo sentido. Claro que aqui, isto é muito bonito de falar, mas há pessoas que depois precisam de ganhar dinheiro e pode haver aqui um choque de interesse, e então aí tem que ser as prioridades que a pessoa achar que necessita. Portanto, este é o caminho, se calhar, de quem está a começar, ou seja, começar a aprender com alguém bom na área, ou alguém que de referência na área, para ser um exemplo, alguém a seguir. Depois, acho que se tiver a oportunidade de fazer uma formação, uma especialização a tempo inteiro, se tiver essa oportunidade ou essa possibilidade financeira, é ótimo. Portanto, há alguma formação muito específica, principalmente em alguma faculdade, ou portuguesa ou estrangeira, para lhe dar ferramentas em alguma área mais específica. Ou seja, é literalmente tirar alguma especialização exatamente, ou seja, isso, se tu estás já a trabalhar, que isto é muito mais, volta uma vez, se tu tiveres necessidade de ganhar dinheiro, pode não ser uma possibilidade no imediato, não é? Mas é uma coisa que também se constrói, não é? Não precisa pode-se construir. Já tirando. Se conseguires logo, era o ideal. Se souberes o que é que tu gostas e tiveres a possibilidade de o fazer, excelente. Claro que a maior parte das vezes, claro, isto não é possível, não é? Serás difícil fazendo mais tarde. Sempre num sítio credível, numa faculdade, uma pós-graduação credível e acreditada, uma coisa bem boa. Depois, lá está, idealmente trabalhar em sítios onde a pessoa se identifique com a cultura, com os valores da empresa, da clínica em questão, é fundamental. Quem vai abrir uma clínica, então aí eu aconselhava a ter já alguma experiência
na área. Não, eu acho que na minha visão foi muito interessante eu ver o que não queria fazer e o que queria Nem é só descobrir o que quer, mas também descobrir o que não quer. Queres fazer. Exato. Tipo, tens as várias experiências e assim, ok, isto não, isto sim, faz todo sentido, para mim faz sentido. Portanto, recolher alguns dados primeiro, ver o funcionamento, para depois também, então, ter mais alguma experiência, porque há um lado da experiência de contacto com o paciente que ninguém te forma. Nas faculdades não te formam para isso. Claro. Quando há objeções dos pacientes, quando há complicações, como lidar, isso ninguém te ensina. O lado de lidar com pessoas não está... Ninguém te ensina essa parte. Portanto, tu estás muito focado depois na parte clínica, prática, mas depois esqueces-te que tens um paciente à tua frente. E essa parte não se aprende. Portanto, se tu tiveres, se os colegas tiverem a oportunidade também de estar noutras clínicas, ter outras vivências, era importante. Boa. E depois, claro, eu acho que é ser o único, ser olhar para ele e ver assim, o que é que eu posso contribuir, o que é que a minha diferença pode fazer, e fazer algo que seja congruente com ele próprio. Percebes? Fazer o que ele acha que faz sentido para ele. Não seguir, se calhar, ou fazer só para ser diferente, não faz sentido. Não faz sentido. Pois. Só ser diferente porque sim. Exato, tem que ir coerente com a sua essência. Tem que ser com a essência. Brutal, Marisa. Eu espero que quem seja da área da dentária esteja com o caderninho e a caneta na mão, porque realmente foi uma aula, esse feedback final. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite, e obrigado por esse papo. E pessoal, se foi relevante para você, se inscreve no canal, vão ter muito mais episódios com gente assim, desse nível aqui, e como eu sempre digo, é só o começo.